Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Neste vídeo, nós vamos apresentar o América Futebol Clube. O querido América Futebol Clube de Belo Horizonte, que tem um título muito especial, decacampeão mineiro, né? Somente o América e mais um clube no Brasil, que é o ABC de Natal, mantém esse título de decacampeão, ok? Mas antes disso, eu os convido a clicarem naquele botãozinho que está ali do lado para que vocês se inscrevam no canal. E ao se inscrever no canal, vai aparecer um sininho, cliquem no sininho para que vocês recebam notificações dos próximos vídeos que virão. E não se esqueçam daquele like, ok? Vamos então ver o vídeo. Eu não poderia iniciar este vídeo falando do decacampeonato estadual do América Mineiro sem mencionar o ABC de Natal, que também é um decacampeão. Assim, América e ABC são os dois únicos clubes brasileiros a conseguir 10 títulos estaduais consecutivos. O América de 1916 a 1925 e o ABC de 1932 a 1941. A façanha até rendeu ao América uma menção honrosa no Guinness Book, o livro dos recordes, como a primeira agremiação da história do esporte mundial a conquistar a mesma competição por 10 vezes seguidas. O América Futebol Clube é um tradicional clube de Belo Horizonte fundado em 30 de abril de 1912. Compõe, com Cruzeiro e Atlético, o trio de clubes da capital mineira. São o Coelho, a Raposa e o Galo, como foram chamados pelo cartunista Mangabeira, que colocou o nome de animais nos clubes que disputavam o Campeonato Mineiro. São 3 as cores que fazem parte das variações dos uniformes do América: o verde, o branco e o preto. Entre 1933 e 1942, o time também usou o uniforme vermelho, em protesto à introdução do profissionalismo no futebol. Foi campeão brasileiro da Série D por 2 vezes, 1997 e 2017, da Série C em 2009 e da Copa Sul Minas em 2000. Foi campeão mineiro por 16 vezes, incluindo aí o período de 10 títulos consecutivos, que foi o decacampeonato. Um dos títulos mineiros foi em 1971, e a equipe é esta que aí está, onde se destacavam Wander e Amauri, ex-atleticanos, Pedro Omar, Jair Bala e outros craques. É um clube com uma excelente estrutura, uma das melhores do Brasil. É proprietário de um belo estádio, o Arena Independência, no Horto, e tem um centro de treinamento muito bem montado, o Lana Drummond, localizado em Contagem. Vamos então ver como foi a sequência dos 10 títulos consecutivos do América no Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro de 1916 marca o início da série vitoriosa do América de 10 conquistas consecutivas. Neste período, a superioridade americana foi tão evidente que 8 dos 10 títulos da série foram conquistados de forma invicta. E outro dado impressionante é que o América perdeu apenas 4 partidas do Campeonato Mineiro durante os 10 anos de hegemonia e conquistou nada menos do que 23 vitórias consecutivas entre 1916 e 1919, que permanece sendo um recorde de vitórias seguidas da competição até os dias de hoje. Além disso, o América ficou 5 anos e 36 jogos invicto entre 1916 e 1921. Na época corriam paralelos os campeonatos do primeiro quadro e do segundo quadro, que também ficou depois conhecido, esse segundo quadro, como aspirantes, né? Havia também um campeonato de aspirantes muito tempo depois. O campeonato de 1916 teve como entidade organizadora a Liga Mineira de Esportes Atléticos. Os jogos eram realizados no Prado Mineiro, que foi construído com a finalidade inicial para o turf. Os clubes participantes dessa edição foram o América, o Atlético, o 7 de Setembro Futebol Clube, que era um clube de Belo Horizonte, que era o proprietário do estádio Independência, antes desse clube ser absorvido pelo América. Participaram ainda do campeonato clubes já extintos, como o Esporte Clube Cristóvão Colombo,
do bairro Funcionário de Belo Horizonte, o Clube de Esportes Higiênicos, também de Belo Horizonte, e o IALI Atlético Clube, do bairro de Belo Horizonte. Esse clube ainda aparecerá nas edições seguintes. É o Yale, na verdade, Yale, mas eu vou portuguesar para IALI, né, que é a pronúncia que a gente mais corriqueira. O Higiênicos fundiu-se com o Atlético antes do fim do campeonato, o que causou uma certa celeuma por conta da contagem de pontos ganhos. E nós vamos ver que essa sequência de campeonatos, né, de 16 até 25, houve uma série de problemas de desistência, de WO, de não comparecimento, enfim. Vamos ver cada uma dessas edições como foi. Neste vídeo, vamos apresentar somente os jogos do América nos diversos campeonatos, na sequência de campeonatos. Por ser uma competição muito antiga e nem todas as informações estão disponíveis nas fontes consultadas e por vezes até divergem uma das outras. Há até algumas divergências com relação à participação deste ou daquele clube em uma determinada edição do campeonato. Assim, procuramos sempre escolher a informação que soasse mais fidedigna, por apresentar dados mais concretos ou mais convincentes. Por outro lado, alguns resultados de jogos entre outros clubes ainda são desconhecidos. Isso implica, logicamente, em alguns desvios nos dados apresentados nos quadros de classificação final. E aí estão os jogos do América nos 2 turnos do campeonato de 1916. A derrota para o IALI no primeiro turno foi uma das 4 sofridas durante os 10 anos. Pelos demais resultados, pode-se verificar a efetividade da artilharia do América em alguns placares bastante dilatados. As classificações finais, que serão apresentadas daqui por diante, nos darão uma ideia bastante aproximada da posição dos demais clubes da competição, exceto o América, é claro. Isso porque, como dito anteriormente, a maioria delas está incompleta por alguns motivos. Primeiro, pela falta de dados relativos a alguns jogos desses clubes. Depois, pelas várias ocorrências que eram comuns na época, como clubes desistindo de participar da competição durante o seu decorrer, cancelamento de jogos, clubes que não compareciam aos jogos e perdiam por WO e vai por aí. Isso pode ser notado na tabela, na coluna relativa ao número de jogos de cada clube. Dito isso, neste ano, o América sagrou-se campeão com 9 vitórias e apenas uma derrota. O vice-campeão foi o Atlético, seguido do IALI em terceiro, Cristóvão Colombo em quarto, 7 de Setembro em quinto e o Higiênicos na última posição. E aí está uma das formações do América do campeonato de 1916. Em pé, da esquerda para a direita, Lincoln Brandão, Otacílio Negrão de Lima, Augusto Pena, Camilo Pimentel, Mário Pena, Dario Ferraz, João Brito, Geraldino de Carvalho, Honório Ottoni, Fausto Ferraz e Carlos Quadro. O segundo, da esquerda para a direita, Otacílio Negrão de Lima, foi deputado estadual e prefeito de Belo Horizonte por 2 mandatos, de 1935 a 38 e de 47 a 1951. Era irmão do ex-governador da Guanabara, Francisco Negrão de Lima. Foi ministro do Trabalho, Indústria e Comércio no governo Gaspar Dutra, de 31 de janeiro a 30 de outubro de 1946. O estádio do América, na Alameda, inaugurado em 1929 e remodelado posteriormente, tinha o seu nome, Estádio Otacílio Negrão de Lima. Foi ainda um dos fundadores do Minas Tênis Clube e idealizador do Estádio Independência. O bicampeonato de 1917 foi o primeiro dos 8 títulos invictos do América. O América ainda teve 100% de aproveitamento nesse campeonato, vencendo todas as partidas disputadas e, se não bastasse, sem sofrer um gol sequer, o que possivelmente nunca foi igualado por outra equipe brasileira. Como no ano anterior, o Atlético voltou a ser vice-campeão, o que acirrou mais ainda a rivalidade entre os 2 principais clubes mineiros da época. 8 jogos no total foram previstos para cada clube na edição de 1917. Entretanto, diante da espetacular superioridade americana, 3 das 8 vitórias foram conquistadas por WO, uma prática, como já disse, comum na época.
pois os clubes preferiam abandonar a partida do que sofrer uma humilhação dentro de campo com outra goleada do América. Afinal, como a derrota por WO correspondia a um placar de 3-0, era melhor do que levar uma goleada muito maior daquele terrível ataque americano. Os participantes do campeonato de 1917 foram os mesmos da edição anterior, de 1916, com exceção dos higiênicos. Como dito anteriormente, o América não sofreu um só gol no Campeonato Mineiro de 1917. Vejam aí. O 7 de setembro e o Iali preferiram não enfrentar o rolo compressor e perderam os jogos por WO. Já ficava claro que o América não tinha nenhum adversário à altura no futebol mineiro da época. E aí está a classificação final do Campeonato Mineiro de 1917. O América sagrou-se campeão invicto. O Atlético mais uma vez aparece como vice-campeão, seguido do Cristóvão Colombo, Iali e 7 de setembro. Em 1918, a entidade esportiva patrocinadora do Campeonato Mineiro muda o seu nome para Liga Mineira de Desportos Terrestres. O Campeonato Mineiro deste ano também foi impactado pela epidemia da gripe espanhola, que assolou o mundo, provocando milhões de mortes. Estava previsto para ser jogado em abril, maio e junho, mas esteve paralisado durante algum tempo, causando atraso na programação. Mais uma vez, o América foi campeão invicto e o Atlético foi novamente vice-campeão. Aí estão os clubes participantes do campeonato. Nesta edição de 1918, aparecem dois novos participantes. O já extinto Esporte Clube Lusitano, time da Colônia Portuguesa de Belo Horizonte, e o Vila Nova Atlético Clube de Nova Lima, clube já com 115 anos que ainda participa do Campeonato Mineiro. Já no decorrer do campeonato, o Vila Nova desistiu de continuar participando e seus jogos foram anulados. Talvez por isso que o Vila não é mencionado como participante em algumas fontes. Então é até meio duvidosa essa participação do Vila Nova nesse campeonato, mas eu preferi mantê-la aí com essa observação. Também nesta edição, continuaram a acontecer vitórias por WO, o que ocorreu também com o América. Deixamos de apresentar os resultados dos jogos dessa edição porque nas fontes consultadas há divergência de placares e datas. Isso é natural que ocorra pelos motivos já apresentados anteriormente. Preferimos então não apresentá-los, já que nenhum deles nos apresentou dados mais coerentes, concretos ou mais convincentes. De qualquer forma, fica registrado o tricampeonato do América, que é uma informação fidedigna. Na primeira partida do campeonato de 1919, o América já mostrou que estava disposto a conquistar de forma espetacular o tetracampeonato estadual, ao golear o Atlético por 5-0. No jogo seguinte, nova goleada, 6-0 sobre o Lusitano. O América quebrava recordes e já acumulava uma sequência invicta de 23 partidas desde 1917. Aí o campeonato de 1919 começa a degringolar-se, com o Iali desistindo de prosseguir na competição. O Atlético, por sua vez, inconformado com a grande superioridade americana, já com o tetracampeonato praticamente assegurado, tentou melar o título alviverde, já que a festa do tetra estava prevista para acontecer justamente contra o clube alvinegro na última rodada. Dessa forma, o Atlético resolveu se juntar ao Iali e também abandonou a competição. A situação chegou a ficar engraçada porque ninguém mais queria enfrentar o América, com medo de sofrer goleada. Assim, todos os outros clubes também desistiram da competição e o América terminou a competição sem fazer seus últimos jogos. Mas antes de abandonar a competição, todos os clubes participantes assinaram um documento oficial da Liga confirmando o título e a superioridade do América. Aí estão os participantes do conturbado campeonato de 1919. Aparece aí o Corinthians Futebol Clube, que foi o novo nome adotado pelo Lusitano no decorrer do campeonato. Mas no ano seguinte ele voltaria a se chamar Lusitano.
E aí estão os resultados do campeonato de 1919, com o segundo turno esvaziado em função das desistências. Em função dessas desistências dos clubes, com ocorrências de cancelamento de jogos e WOs, fica sem muito sentido a apresentação de uma classificação final do campeonato. Fica apenas registrada o tetracampeonato do América. Na edição de 1920, tivemos a participação de um novo clube, o Alves Nogueira Futebol Clube, da vizinha cidade de Sabará, que desistiu de continuar participando após as primeiras rodadas. Foi também a estreia no campeonato do Guarani Futebol Clube de Belo Horizonte. Tanto o Alves Nogueira como o Guarani são clubes extintos. Aí estão os resultados dos Jogos do América e mais uma conquista invicta do Campeonato Mineiro. Alguns dos placares mais dilatados deixam muito clara a superioridade incontestável do América entre os clubes mineiros da época. Aí temos então o América conquistando o pentacampeonato mineiro de forma invicta. O vice-campeão foi o 7 de setembro, seguido do Iali em terceiro, o Atlético em quarto, Lusitano em quinto e Guarani em último lugar. Não aparece na classificação geral o Alves Nogueira, porque abandonou a competição logo no início. Vejam os senhores que na época era muito usual clubes abandonarem competição ou faltar os jogos implicando em perda por WO. Ocorria muito também a mudança de nomes de clubes e também fusões de um clube com outro. O campeonato de 1921 teve como estreante o Palestra Itália, Società Sportiva Palestra Itália, que em 1942 mudaria o nome para Cruzeiro Esporte Clube, denominação que perdura até os dias atuais. Com o Brasil em guerra contra as potências do eixo, uma das quais era a Itália, não havia como o Palestra de Minas e o de São Paulo ostentarem esse nome. Então, eles foram praticamente obrigados, a mudarem de nome. O de Minas virou Cruzeiro e o de São Paulo virou Palmeiras. E veio o hexacampeonato do América com o Atlético de vice-campeão mais uma vez. E mais uma vez o Coelho voltou a dar goleadas espetaculares, mas não terminou a competição invicto, já que fora derrotado pelo Iali por 3-1 no segundo turno. E aí está a classificação final do campeonato de 1921, mostrando o América campeão e a colocação dos demais clubes com uma boa aproximação da realidade, tendo em vista o que foi dito anteriormente sobre isso. Os clubes participantes do campeonato de 1922 foram os mesmos do ano anterior, à exceção do Guarani, que se retirou e foi substituído pelo Esporte Clube Progresso, clube de Belo Horizonte, já extinto. Em 1922, o estádio do Prado Mineiro passou por algumas melhorias. O gramado foi totalmente refeito e as arquibancadas melhoradas. E aí estão os resultados da campanha do heptacampeonato do América. Seu ataque continuou aplicando algumas goleadas, mas sofreu pela primeira vez 2 derrotas em uma única competição, ambas no primeiro turno, para o Lusitano e para o Iali. Como dito anteriormente e como sempre ocorre, há também nesta edição alguns jogos com resultados desconhecidos. E aí está a classificação final do campeonato de 1922, mostrando o América heptacampeão e a colocação dos demais clubes, também com uma aproximação da realidade, tendo em vista a falta de alguns resultados. Estes são os clubes participantes do Campeonato Mineiro de 1923.
Neste ano tivemos a saída do Esporte Clube Progresso e a entrada do Palmeiras Futebol Clube, outro clube de Belo Horizonte também já extinto. Mais uma edição muito complicada do Campeonato Mineiro e que também evidencia a incrível superioridade do América sobre os demais concorrentes. Depois de aplicar goleadas em quase todos os adversários do primeiro turno, os demais clubes desistiram de continuar na competição durante a segunda rodada do segundo turno, a fim de evitar novas goleadas. O único que ousou enfrentar o América no segundo turno foi justamente o Iali, que havia perdido por apenas 3-1 no turno inicial. No entanto, se deram muito mal e perderam por nada menos do que 10-0. Após essa partida, os clubes todos concordaram em oficializar o octacampeonato americano. Deixamos de apresentar a classificação final, pois em vista do sucedido não iria fazer sentido. E aí está a equipe do América, que venceu o Iali por 3-1 no primeiro turno. O América jogou com Meira, Tonico e Souza, Caíncio, Porfírio e Celso, Saint Clair, Bolívar, Honório, Oswaldinho e Sátiro. Na edição de 1924 do Campeonato Mineiro não houve a participação do Atlético. Participaram da competição o América, o 7 de setembro, o Iali, o Palestra e o Palmeiras. O América sagrou-se campeão com 2 rodadas antecipadas. A conquista não chegou a ser invicta, porque o América, já campeão, não compareceu para enfrentar o Palestra na última rodada e perdeu os pontos por WO. O Palmeiras desistiu de continuar competindo no início do segundo turno. Na foto, a equipe do América, campeã de 1924. Da esquerda para a direita, Porfírio, Gabriel, Ralfo, Tonico, Salim, Camilo, Brandão, Saint Clair, Bolívar, Oswaldinho e Sátiro. Chegamos então ao campeonato de 1925, que marca o decacampeonato do América. Nesta edição, houve a estreia de um outro clube de Belo Horizonte, hoje já extinto, o Esporte Clube Calafate. O campeonato de 1925 foi mais um daqueles campeonatos tumultuados, recheados de WOs e desistências da competição. Além disso, o campeonato foi interrompido para a disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções e não foi reiniciado, mesmo porque os demais clubes desistiram de continuar competindo diante da flagrante superioridade do América, que só fez um jogo goleando o Atlético por 4-1. Dessa forma, mais uma vez, todos os clubes assinaram um documento oficial da Liga Mineira que confirmava a conquista do decacampeonato pelo América Mineiro. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, o botãozinho ainda está ali. É só clicarem nesse botãozinho, vai aparecer o sininho. Cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E não se esqueçam também daquele like, ok? E eu os convido também a visitarem o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. E continuem assistindo ao canal através desses 2 links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. Ok? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.